Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Trabalho de conclusão de curso. Curso de Pedagogia. Título: Educando através do lúdico, da educação infantil aos anos iniciais do ensino fundamental. O brincar é uma das experiências mais significativas da infância, pois representa a principal forma de a criança expressar-se, aprender a interagir com o mundo que a cerca. Mais do que uma simples atividade de lazer, o lúdico constitui-se como um instrumento pedagógico essencial no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento integral da criança. Esta pesquisa tem relevância social, acadêmica e pedagógica, ao refletir sobre o papel do lúdico na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. Por meio das brincadeiras, a criança desenvolve autonomia, criatividade, imaginação e consciência de si e do outro, tornando-se protagonista do seu próprio processo de aprendizagem e de construção do conhecimento. De acordo com Maluf, o brinquedo é um meio pelo qual a criança expressa suas emoções e criações. Rousseau defende o respeito ao ritmo natural da infância e a valorização de suas experiências. Piaget, Vygotsky e Brunner apontam o brincar como um importante instrumento de construção do conhecimento, que estimula funções cognitivas, afetivas e sociais. Já Paulo Freire propõe uma pedagogia da autonomia, que reconhece o educando em sua integralidade e incentiva o aprendizado crítico e participativo. A Base Nacional Comum Curricular reforça essa perspectiva ao reconhecer o brincar e as interações como eixo estruturantes da educação infantil. Assim, o lúdico deve ser compreendido não como um simples entretenimento, mas como uma estratégia didática capaz de tornar o aprendizado mais prazeroso, inclusivo e significativo. Brincar é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma necessidade vital para o desenvolvimento humano. É brincando que a criança aprende, se desenvolvendo e constrói sua relação com o conhecimento. O jogo é fundamental para o desenvolvimento. Piaget afirma que ele ajuda a criança a assimilar o mundo. Vygotsky destaca sua importância nas zonas de desenvolvimento proximal, enquanto o Wallon enfatiza que, através do brincar, a criança expressa sua afetividade e constrói sua identidade, que são essenciais para a aprendizagem. Essa exploração se reflete na escrita. Ferreiro e Teberoski mostram que a criança não é um recipiente vazio. Ela constrói o sistema de escrita testando hipóteses, um ato lúdico de decifrar enigmas. Entretanto, a rigidez curricular e a pressão por resultados excluem o brincar. A teoria diz que o tempo de jogo é um investimento, mas na prática é visto como uma pausa. Aqui o professor mediador é crucial. O sucesso depende da postura do educador, que deve planejar o jogo livre e intervir estrategicamente, inserindo conteúdos acadêmicos como ferramentas para enriquecer a brincadeira. Assim, o brincar significativo não é um intervalo, mas o cenário central onde as estruturas cognitivas se solidificam. A intervenção do professor transforma essa brincadeira em um ato de desenvolvimento e aprendizado. Desde que mundo é mundo, o ser humano aprende brincando, e isso é um fato. É brincando que nós descobrimos quem somos, o que sentimos e como nos relacionamos com o outro. O lúdico vem do latim,
ludus, da palavra ludus do latim, que significa jogo e brincadeira. E ele sempre esteve presente na infância, mas com o tempo nós entendemos que ele vai muito além do lazer, é um instrumento essencial para o desenvolvimento integral das crianças. E segundo Miranda, brincar desperta prazer, curiosidade e raciocínio lógico. Já Piaget, ele mostra que ao brincar a criança enfrenta desafios, resolve problemas e ele pensa de uma forma mais estruturada. Vygotsky, ele lembra que nesse processo também aprende a se comunicar e a expressar e cooperar os seus sentimentos, ou seja, crescer em todas as dimensões. Em sala de aula, o lúdico transforma o ambiente. Quando o jogo entra na parte do ensino e aprendizado, ele ganha um significado. As crianças participam, se envolvem e se encantam. E aprender, eles aprendem sem perceber. Kishimoto, ela nos diz que desde a antiguidade o jogo é usado como ferramenta pedagógica e isso continua verdadeiramente, de uma forma verdadeira até hoje. O brincar ele estimula imaginação, criatividade e o pensamento crítico, tornando o processo educativo mais humano e afetivo. Neste tópico, vamos falar sobre a relação entre brinquedos, brincadeiras e a criança. Um tema essencial para compreender o desenvolvimento infantil e a importância do lúdico na aprendizagem. Ao contrário das brincadeiras, os brinquedos se caracterizam pela presença de um objeto físico que acompanha a criança e ajuda a representar o mundo à sua volta. Desde os tempos antigos, o brinquedo está ligado à infância, assim como o trabalho está ligado à vida adulta. De acordo com os autores Oliveira e Friedman, o primeiro brinquedo do ser humano foi o próprio corpo, um instrumento natural para imitar, expressar e descobrir. Com o passar do tempo, os brinquedos foram se transformando, refletindo a história, a cultura e os valores de cada sociedade. No passado, era possível perceber como certos brinquedos reforçavam papéis de gênero, panelinhas e casinhas voltadas às meninas, enquanto carrinhos e bolas destinadas aos meninos. Hoje, não mais. Dessa forma, o brinquedo não é apenas uma diversão. Ele transmite normas, expectativas e comportamentos sociais. O brinquedo funciona como um espelho da realidade, permitindo que a criança imagine, crie e experimente o mundo de forma simbólica. Brincar é, portanto, uma atividade espontânea e criativa, fundamental para o desenvolvimento emocional, cognitivo e social. Quando a criança deixa de brincar, ela perde oportunidades de explorar, descobrir e amadurecer. Com a Revolução Industrial, no século XVIII, o brinquedo deixou de ser uma criação espontânea e passou a ser um produto fabricado e comercializado em larga escala. Oliveira chama esse processo de emancipação do brinquedo, pois ele separa do contexto criativo infantil e se integra ao sistema de consumo. Mesmo diante dessa mudança, autores como Amado ressaltam a importância de preservar a liberdade criativa da criança, permitindo que ela continue inventando e transformando os objetos ao seu redor. Hoje, o brinquedo é muitas vezes planejado por adultos e moldado pela tecnologia, o que pode limitar a autonomia e a imaginação infantil. Mas o ato de brincar continua sendo uma das formas mais puras e essenciais de expressão e aprendizado. Segundo Volpato, as brincadeiras mudam conforme o mundo da criança se amplia. Antes vistas como opostas à aprendizagem, hoje são reconhecidas como atividades que estimulam a inteligência e favorecem o desenvolvimento. Brincar é uma maneira de se comunicar, de criar laços e de compreender o mundo. Nas brincadeiras, a criança experimenta papéis sociais, desenvolve sua imaginação e aprende a conviver. Assim, brinquedos, brincadeiras e jogos não são apenas formas de lazer, são ferramentas poderosas de aprendizagem e crescimento, que permitem à criança descobrir o prazer de aprender e o encanto de ser criança. O brincar é visto como uma linguagem primária das crianças. Logo,
a ludicidade pode ser uma ferramenta pedagógica. Os 5 principais autores que defendem essa visão de aprendizagem afetiva são Jean Piaget, Levi Vygotsky, Donald Winnicott, que define o brincar como um espaço potencial para a criatividade e saúde mental. Temos Frederic Flobel e Celso Antunes, um pedagogo brasileiro que traduz a ludicidade para a realidade da sala de aula. Com base no pensamento desses autores e de outros, aplicamos 4 projetos integradores e tivemos a oportunidade de analisar de forma empírica que todos os resultados foram positivos. O pensamento de Jean Piaget, que diz que a ludicidade é o berço obrigatório para as atividades intelectuais das crianças, demonstra a importância das atividades lúdicas na formação das estruturas mentais. Levi Vygotsky mostra uma visão do salto para a representação. A brincadeira fornece um estágio de transição em direção à representação. Um objeto pode ser o pivô de separação entre o significado e o objeto real. Ao longo da nossa trajetória acadêmica, nós desenvolvemos diversos projetos integradores, tendo como eixo central o lúdico. A nossa intenção foi de analisar, observar se os jogos e as brincadeiras eles poderiam impactar positivamente no desenvolvimento integral das crianças, como afirmam alguns autores renomados, tais como Piaget, que para ele o jogo é um processo assimilativo, pelo qual a criança constrói o seu conhecimento a partir das interações. Vygotsky, ele já diz que o comportamento habitual da criança dentro dos jogos e das brincadeiras, ele cria essa zona de desenvolvimento proximal, o que amplia o quê? A sua capacidade de aprendizagem. Kishimoto, por sua vez, ela fala que o brincar, ele contribui para a identidade e a autonomia infantil. Ou seja, o que a gente percebeu é que a criança, ela não teve só o desenvolvimento do ensino e aprendizagem, mas sim que a partir dos jogos e das brincadeiras ocorreram as interações e a socialização também. E tudo isso faz parte do quê? Do desenvolvimento integral da criança, que é o sujeito de direito. Ou seja, nós conseguimos, dentro dos nossos projetos integradores, concluir que sim, o lúdico, como dizem os autores renomados, ele contribui de forma eficaz para que as crianças desenvolvam em sua plenitude. As nossas experiências, elas foram fundamentais dos nossos projetos integradores para que a gente concluísse de que esses autores realmente eles trazem o fundamento essencial para que a criança tenha o seu conhecimento, o desenvolvimento pleno das suas capacidades cognitivas, sociais e de interações. Em síntese, nós temos que o brincar é aprender. O lúdico, ele é o elo entre a teoria e a prática, a emoção e a razão. É o saber ser. Os dados dos nossos projetos integradores, eles comprovaram as experiências lúdicas, que elas são essenciais para promoverem uma aprendizagem significativa, consolidando que o brincar, ele é o eixo estruturante da educação integral.
Investir na ludicidade, nos jogos e nas brincadeiras é investir em uma educação mais humana, mais criativa e transformadora, como diz Paulo Freire, uma educação libertadora, que seja capaz de formar sujeitos críticos, reflexivos, criativos e socialmente engajados.